Fluminense vem numa seca absurda contra o Vasco. São 9 jogos seguidos sem vitória. A última delas, aquele 3-0 lá em 2017, teve gol de letra, gol de Léo Pelé de cabeça, enfim, faz muito tempo, era campeonato carioca ainda. Hoje, no Maracanã, eu acho que de todos os jogos que a gente jogou, esses 9 partidas que a gente jogou de lá pra cá, nenhuma foi tão importante quanto essa de hoje. E esse daqui é o vídeo de pré-jogo desse jogo super importante entre Fluminense e Vasco. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor e estou aqui fazendo esse vídeo de pré-jogo já te pedindo para você deixar o seu like aqui embaixo, compartilhar esse vídeo para todos os seus grupos de WhatsApp, porque aqui tem informações importantíssimas, análises interessantíssimas e propagandas também rapidinho, curtinho, porque eu tenho que falar de quem mantém esse canal ativo também, que é o OneFootball, aplicativo grátis. Eu esqueço de falar isso aqui, mas é importante, o aplicativo é de graça. Tá patrocinando aqui o canal, é de graça, é só apertar no link daqui na descrição. Se você não vai conseguir assistir o jogo que passará somente no Premiere, o jogo hoje, sábado, às 19 horas. Se você não tem Premiere, vem aqui embaixo, baixa o aplicativo. E se você tem, baixa pra ver notícia, entendeu? Seguimos. Eu coloquei como título, fim da seca, interrogação, como diria Roberto Avalone, né? Uma seca já dura 9 jogos. Eu acho que dos clássicos do Rio, sem dúvida nenhuma, é o que a gente nessa década, né? Vamos considerar que de 2010 até 2019, esse é o último jogo da década, é o que a gente mais sofreu, foi contra o Vasco, isso sem dúvida nenhuma. A gente lembra de vários jogos que a gente não venceu e de vitórias mesmo que estala na cabeça. Me vem 3, rapidamente assim, né? Que é o 3-1 lá com gol de Deco contra Fernando Praz, né? A semifinal da Taça Guanabara, se eu não me engano, de 2012. A vitória de 3-0 na abertura do Campeonato Carioca 2017, se eu não me engano, isso, acho que é 2017 mesmo. E o outro 3-0 que foi esse que eu citei na abertura do vídeo, que foi a nossa última vitória. Então, óbvio que tem outras. Nesse meio tempo aí, com certeza tem outras. Mas esses são os que me saltam a memória. E já derrotas e empates a gente tem aos montes. Então, é um jogo que tem incomodado muito. Porém, isso vale de quê pro jogo de hoje? De nada, porque do jogo do ano passado pro jogo desse ano já mudou muito. Imagina então de 2017, que foi a última vez que a gente venceu. Então esse tipo de estatística é aquela que não entra em campo. Esse de jejum, seca, etc. contra clube historicamente não entra em campo não. Mas entra em campo o fato de que a gente tá 4 jogos sem vencer. Essa é a seca importante. 4 jogos seguidos, um empate e 3 derrotas. A gente já entrou no Z4 do Campeonato Brasileiro e eu gosto muito de uma análise de um jornalista pernambucano chamado Fred Figueroa, que ele até citou isso em relação ao Cruzeiro, né? Quando o Cruzeiro venceu o Corinthians no final de semana, e aí chega na segunda-feira, o Ceará vira um jogo absurdo contra o Bahia e mantém o Cruzeiro no Z4. O Z4, a zona de rebaixamento, ela tem um imã. E quanto mais tempo você vai permanecendo dentro dela, mais o seu imã vai ficando maior. E aí você consegue no bambo para um empate, aí olha a tabela e, putz, você precisava de 2 pontos, não de 1. Aí você vai e ganha, e aí o Ceará vira contra o Bahia fora de casa. Então é difícil sair dela. Quanto mais tempo você passa dentro, mais tempo você demora para poder conseguir sair. Mais esforço você tem que fazer. E o Fluminense tem que sair nessa rodada. Vamos lembrar, o Botafogo tem um jogo dificílimo contra o Santos, o Palmeiras vai pegar o Ceará, ou seja, o Ceará tem um jogo dificílimo, e o Cruzeiro também não tem um jogo que a gente possa chamar de fácil. Ainda tem um outro ponto ainda, que é o CSA, que tá atrás da gente com 29, e aí só seria um problema se a gente não vencer o jogo, que também tem um jogo dificílimo. Pega o Atlético Paranaense fora de casa, ou seja, a sequência também é complicada para todo mundo. A gente tem um jogo que não é de um time da parte de cima da tabela, né? Tá disputando Libertadores, mas é um jogo que é um clássico que a gente não tem problemas para vencer. Bola em campo. Vamos falar, se a gente tá falando de vencer, tem que descobrir como vencer. E pelo menos Marcão inicialmente não me deu indícios para falar que conseguirá isso. Vou ser bem franco aqui com vocês mesmo. Marcão vai mexer no time, na defesa do time, vai fazer uma mudança que todo mundo queria, que era uma mudança na zaga, vai colocar Lucas Claro para jogar e Nino é que sai? Beleza. Segura aí, não é a opção dele não. Nino sentiu um desconforto, não treinou na sexta-feira e provavelmente não deve entrar jogando contra o Vasco. Se entrar, já será no sacrifício, o que provavelmente deve acarretar em uma substituição no meio do jogo. E caso o Nino não entre em campo, Lucas Claro será o escolhido. Não entendi o que Frazan fez pra perder a moral. Aí tem gente que discute, Frazan é peladeiro, Frazan é injustiçado, joga muito. Mas convenhamos, a falta de coerência. Frazan entrou, não jogou mal contra o Bahia,
que foi a última vez, acho que ele entrou, e sumiu. Não tá nem sendo relacionado mais. Estranho. Outra mexida é a saída de Nenê para a entrada de Alan, né? A volta de Alan, que estava suspenso. Porém, efetivamente, na entrada no time titular é a entrada de Yuri, que permanece no time. E assim ele vai colocar 2 volantes, né? Aparentemente, vai sair do 4-1-4-1 que ele vinha fazendo, colocando um volante só e uma linha de 4 ali pelo meio, formada na última partida por Marcos Paulo, Ganso, Nenê e Daniel, jogando com um na frente que era o Johnny. E vai provavelmente para um 4-2-2-2. Vamos falar da escalação, depois eu vou fazer alguns comentários. A escalação já tá aparecendo aí do lado. Muriel no gol, Gilberto na lateral direita, Nino ou Lucas Claro, Digão na lateral esquerda, Caio Henrique. O meio de campo formado por Yuri, Alan, Ganso e Daniel, à frente com Marcos Paulo e Johnny Gonzalez, esse é o provável time do técnico Marcão. A impressão que me dá nessa escalação, apesar de ser a escalação pedida por boa parte da torcida, e eu concordo realmente de que o Fluminense estava indo de peito aberto, e olha que eu sou um cara que fala isso aqui desde o início do ano, eu gosto de time que joga pra frente. Acho que o Fluminense estava ficando de peito aberto demais em alguns jogos, estava sendo o que existe uma expressão chamada cavalo do cão. Eu acho que Marcão, ele até tá fazendo a coisa certa, mas por linhas completamente tortas. Por quê? Porque a impressão que me dá é que ele se perdeu, de que ele tá indo na onda da torcida, e todo mundo sabe, o treinador quando começa a ir na onda da torcida é porque ele se perdeu, e aí daí pra ele perder o elenco, daí, enfim, daí pra ele começar a tomar decisões erradas não custa muito. Vamos lembrar que, entendeu por que eu tô falando isso daqui? O problema era o Ganso, a notícia era o Ganso, ele barra o Ganso contra a Chapecoense, coloca uma escalação, o Fluminense não ganha, empata, o que pra gente foi uma derrota. Aí, então o problema não era o Ganso, né? Então volta o Ganso pro time. Aí a gente perde pro Ceará. Qual que é o problema? Ganso e Nenê juntos. É óbvio que o problema são os dois juntos. Bem, se o problema são os dois juntos. Eu já testei sem Ganso e deu errado, agora eu vou testar sem Nenê, e a torcida que tá... Entendeu? Ele tá começando a se perder muito na onda da torcida. E justamente o ponto em que ele mais precisa ir na onda da torcida, Marcão não vai, que é algo claro, um problema crônico do Fluminense desde março, final de março, até hoje, que é a lateral direita com Gilberto. É uma avenida sem retenções, não é, pra quem conhece, é Niterói Manilha, sexta-feira, 5 horas da tarde, não. Isso daqui tá, sei lá, uma avenida municipal, 3 horas da manhã, tá livre. A lateral com Gilberto é um buraco na marcação e ofensivamente pouco produz. Ah, mas o gol contra o Grêmio foi um cruzamento dele. Cara, foi o gol contra o Grêmio, olha quanto tempo faz o gol contra o Grêmio. Não tem sentido nenhum a permanência de Gilberto como titular, principalmente porque na zaga, a permanência de Digão, você não falou de Digão, cara, na zaga, as nossas opções no banco são Lucas Claro, um cara que não joga desde maio e que, convenhamos, não provou, não teve chance, mas não provou ainda também de que merece ser titular do Fluminense pela sua carreira, e a outra opção é Frazan, enfim, dispensa apresentações aqui, já falei bastante dele. Então, você tirar Digão, você vai colocar um cara que, na pior das hipóteses, é um cara que tá numa fase melhor do que Digão, mas de qualidade a gente também não dá pra dizer que tem uma disparidade. A diferença de Igor Julião para Gilberto, pelo que jogaram neste ano, é uma diferença muito maior do que qualquer outra ali em relação ao que é na zaga. É a mudança mais fácil e simples de fazer. O Gilberto já abriu a porta assim e falou: Marcão, pode me tirar, quando ele vira e fala, realmente, eu estou mal. E eu não tô falando aqui de vontade. Gilberto é um cara que aparentemente ele se mata em campo. E quando você vê quando ele erra, e acontece várias vezes, ele erra, ele fica puto e ele volta correndo e tenta se matar. Você não vê Gilberto parado no lance, que tomou uma bola nas costas aqui, porque ele não voltou. Ele volta, só que ele erra. E assim, de disposição, o Júnior Dutra tava cheio no ano passado. Não é sacanagem, o cara não tá nada disso, ele tá muito mal. E ele falou isso numa entrevista, falou, olha, eu tô realmente muito abaixo, eu tô mal, não sei o quê. E era hora de Marcão chegar, cara, você falou aquilo, eu concordo, vamos te dar um banco, bota o Julião pra jogar. Se o Julião não render, você volta já com a cabeça mais fria e volta. Só que ele não fez isso, ele continua mantendo o Gilberto numa teimosia sem sentido, que vai acabar levando a gente pra Série B. Enfim, passei do ponto aqui falando sobre Gilberto, mas vamos falar de arbitragem agora. Árbitro da partida será Rafael Claus, um árbitro de São Paulo que eu gosto bastante. É um árbitro que já apitou 16 jogos do Fluminense, sendo que 2 deles foram nesse Brasileirão, 2 jogos em que a gente não teve problemas em relação à arbitragem. Foram eles a vitória contra o Grêmio lá no Rio Grande do Sul, 5-4, épico, e a derrota para o Avaí aqui no Maracanã. Teve o pênalti marcado a favor do Avaí, mas que foi um erro de Caio, né? Foi pênalti mesmo pro Avaí. É um árbitro,
como eu falei aqui, eu gosto bastante, acho que tá entre os melhores do Brasil e acho que tá também entre os maiores narizes do Brasil, né? O Rafael Claus tem uma napa gigantesca. Não se esquece do like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, porque vai ter análise pocket logo depois da partida. Saudações tricolores, até a próxima, valeu. Caraca, você por aqui chegou até o final desse vídeo, então você gosta bastante aqui do canal, né? Então se gosta bastante, aproveita pra acompanhar. Aqui em cima o vídeo mais recente que eu enviei e aqui embaixo um vídeo que o YouTube separou especialmente pra você. Não se esquece que é pra apertar aqui pra se inscrever e, claro, muito obrigado pela moral que vocês têm me dado.